sentar, meus irmãos, menos o irmão André. É com alegria que eu recebo aqui o irmão André, aqui na frente, hoje responsável em trazer a palavra. Vamos orar aqui, botar você diante do altar. Tem até a aguinha traga por diácono, viu? Sempre tem, para o pregador. O irmão André ministrou essa palavra no canal que ele abriu, né? Eu esqueci o nome. Este Evangelho. O canal que ele abriu. E eu gostei muito dessa palavra. Ela é uma palavra que traz entendimento, ajusta as coisas. E vamos ouvir essa palavra então em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar a vida do servo do Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Deus que tudo controla no universo. Então tu tens controle sobre as nossas vidas também. E eu creio, Senhor, que a unção que o Senhor colocou na minha vida, na vida dos teus servos, ela nos guia a toda a verdade. Então, em nome de Jesus, que a unção que está no coração do teu eleito possa nos guiar através dele a toda a verdade. Abençoa a palavra que ele vem nos trazer da tua parte, que sirva para a edificação do teu povo, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos ainda. Fortalece o teu servo para trazer essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. Essa está sendo a segunda vez que eu trago uma mensagem numa igreja, então quer dizer, sou novato, tá? Não tenho muita experiência, mas eu sei que é o Senhor que conduz toda a obra, né? E a mensagem que eu vou trazer aqui para a igreja, compartilhar com o corpo, o Senhor tem falado no meu coração, como o pastor mesmo acabou de falar, e eu vou compartilhar com os irmãos. Porque no decorrer da mensagem, os irmãos vão ver que a gente congrega com objetivo. E esse objetivo vai ser transmitido aqui, vai ser falado. E quando a gente congrega, né, para ter a união e ter o aprendizado, conhecer de Cristo, compartilhar e aprender o amor de Cristo. Por isso nos unimos, congregamos e a importância de congregarmos. Amém? Então eu vou trazer, bota para mim, João Vitor, por favor. A mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos compartilhar é sobre culto, adorar e congregar. Muitas vezes a gente, por força de uso, a gente não percebe que a gente fala, às vezes, algumas coisas ou tem um determinado entendimento que nos traz para a religiosidade. E a gente sabe que nós não vivemos a religiosidade. Nós não vivemos mais na nova aliança de Cristo, nós não vivemos mais o que podemos dizer ritos, né? Porque eu vou mostrar tudo na mensagem. Então, eu vou falar do culto, adorar e congregar. E eu dei como texto inicial aqui, que não tem a ver com a mensagem, 1 Tessalonicenses 5,19, que fala o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e entende o que é bom. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o congregar, a palavra vai dizer que a gente, um admoesta o outro, um corrige o outro. E pode ser que alguma coisa que eu venha falar aqui não seja puramente a verdade, mas por isso que a gente congrega para um corrigir. E o que eu estou falando aqui? Ouçam, porque essa mensagem, ouçam o que vai ser dito. E comprovem, levem na palavra, testifiquem na mensagem, na palavra que está sendo dita e naquilo que será anunciado aqui. Amém, irmãos? E isso é o congregar. Ninguém sabe de tudo. Os apóstolos foram sendo aprimorados, eles mesmos tinham divergências que, ao pouco, se tornaram um só espírito, porque o próprio Espírito foi falando ao coração deles até que eles chegaram à unidade de entendimento e de espírito. E ninguém sabe toda a verdade, mas pelo Espírito sabemos que o Espírito é um só. E espero que o Senhor esteja falando aqui, por meu intermédio, para que possamos chegar a essa unidade de entendimento e de espírito. Amém, irmãos? Pode passar, por favor, João Vitor. Então, culto. Vou falar sobre culto primeiramente. Na Bíblia, a palavra culto carrega o sentido de serviço. Tá? A palavra culto na Bíblia carrega o sentido de serviço. No original grego, o termo é latreia. Na Bíblia original grega está escrito latreia,
que indica qualquer tipo de serviço prestado a Deus, inclusive atos de adoração. Então, quando a gente vê a palavra culto, que, se eu não me engano, aparece 5 vezes no Novo Testamento, ela quer dizer serviço. Tudo que a gente faz direcionado ao Senhor, que começa aqui, nosso coração, direcionado a Deus. Isso se diz culto, que mais à frente os irmãos vão ver também, que é adoração. Bem? Então, vamos lá. No hebraico, a raiz da palavra é avod. Não sei nem se eu estou pronunciando certo, tá? A palavra é avod, que também significa serviço, servir, serviço e trabalhar. Latreia, no dicionário Strong, quer dizer serviço retribuído por salário. Qualquer serviço ou ministério. Serviço a Deus ou serviço e adoração a Deus de acordo com os requisitos da lei levítica. Eles prestavam serviço no templo, no tabernáculo, que foi dado a Moisés para ser feito lá no deserto. E realizar serviços sagrados, tabernáculo, né, que é mesmo que tenda. E eu trouxe aqui um significado de ministério. A gente tem um entendimento, né, quando falar em ministério. Ministério quer dizer execução de uma tarefa, execução de uma obra, atividade, trabalho. Jesus teve seu ministério. Jesus teve a sua obra aqui na terra. Podemos dizer que Jesus prestou culto ao Pai, porque ele tinha uma obra, um ministério, então ele tinha um serviço a ser cumprido e ele cumpriu com excelência. Não tropeçou em nada. Venceu o mundo, propriamente dito. Pode passar, por favor? Culto, serviço na velha aliança. Aqui eu vou trazer uma mensagem quando Deus fala para Moisés construir a tenda, o tabernáculo, para a gente entender o culto da velha aliança, para depois entendermos o culto da nova aliança. O culto do Velho Testamento e o culto do Novo Testamento. Aqui é o culto do Velho Testamento, vamos lá. Êxodo 25:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Êxodo 25:8. E me farão um santuário. Santuário. Ok? Guardem esse nome. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Aqui, ó. Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo, uma tenda, que era um santuário. Sim, a gente sabe que o tabernáculo tinha a primeira sala, o primeiro tabernáculo, um véu e o segundo tabernáculo, que era o lugar santo dos santos. Naquele lugar santo dos santos, a glória de Deus, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Deus é Espírito, o Espírito Santo de Deus estava ali, naquele lugar santo dos santos. Então ele fala assim, então farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu tenho e tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então tinha todo um procedimento para construir aquele tabernáculo. Se a gente ler o texto todo, até os outros textos que vêm após esses versículos, ele vai dizer como construir a arca, o santuário e tudo mais que diz respeito àquele tabernáculo. Então aqui eu botei alguns textos para não esquecer, para falar com os irmãos. Então eu vou ler aqui, porque eu poderia falar, mas para eu não esquecer eu vou ler. Deus habitou com as tribos de Israel na tenda da congregação, no deserto. Aquele tabernáculo era um santuário, pois o Espírito de Deus e a sua glória estavam ali no meio do povo. A glória de Deus estava ali. Aquele tabernáculo foi construído para que a glória de Deus, o Espírito de Deus estivesse ali. Essa foi a intenção. Vamos lá, irmãos, isso é o meu entendimento. Deus precisa de ter um templo construído pelas mãos dos homens para a sua glória estar nele? Não. Mas ali, esse tabernáculo já apontava para coisas futuras. A própria palavra vai dizer, 1 João 14, que Jesus tabernaculou. Em Apocalipse, a palavra vai dizer que Deus tabernacularizará com os homens. Então, qual o entendimento que a gente tem aqui? Isso aqui já apontava, esse tabernáculo no meio das tribos de Israel, cujos cultos eram prestados pelos levitas, já representavam coisas futuras.
a eternidade, que é quando Deus virá propriamente tabernacular com o seu povo, e o próprio Cristo que tabernaculou. Tabernacular, na língua portuguesa, a gente chama de neologismo. O que é um neologismo? É você pegar uma palavra que já existia, por exemplo, tabernáculo já existia, e João, no seu livro, ele criou essa palavra a partir de tabernáculo, porque no original, quando fala Jesus habitou, no original não é habitou. No original, João falou, Jesus tabernaculou. João criou essa palavra tabernaculou. Tá? Ele veio em corpo, em carne. O corpo dele era o tabernáculo dele. E a gente vai ver que o próprio Jesus era o santuário de Deus na terra. E o próprio Pai veio sobre ele. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Amém, irmãos? Então, Deus habitou com as tribos de Israel, atendo a congregação no deserto. Aquele tabernáculo era um santuário, pois o Espírito de Deus e a sua glória estava ali no meio do povo. Os levitas e as demais tribos prestavam cultos, serviços a Deus naquele santuário, que representava a sua presença com aquele povo. Representava a sua presença naquele povo. Amém? Pode passar, por favor? Então, agora, a gente tem uma ideia dos serviços, né? Que eram prestados. Os sacerdotes, no primeiro tabernáculo, tinham os seus serviços ali. As demais tribos tinham que prestar serviço, trazer suas ofertas, os seus sacrifícios. E o sumo sacerdote tinha o seu serviço anual no Santo dos Santos. Né? Né, pastor? Uma vez por ano. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Agora, o culto da nova aliança. O corpo de Cristo é o santuário de Deus. João 2,19 diz assim, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus era o santuário de Deus na terra. Quando Jesus foi batizado, toda a plenitude do Pai veio sobre ele, veio sobre o seu corpo, veio sobre aquele tabernáculo. Então, ele era o próprio tabernáculo na terra, não construído pelas mãos dos homens. O livro de Hebreus vai falar isso. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Culto racional. Aí, Paulo vai falar do nosso culto racional, né? Não, vamos lá. Jesus prestou o seu serviço. 14, 17, vamos lá. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus falou isso ali para os seus discípulos. Mas quando ele falou, ele habita, seria tabernacula, né? Ele habita. Por que ele está dizendo que o Espírito de Deus habita? Porque o Pai estava nele. O Espírito de Deus estava com eles ali, porque o próprio Filho estava no Pai. O Espírito de Deus estava com o próprio Filho. Ele era o santuário vivo. Mas, quando ele fala, convosco estará em vós. Quando que ele veio também a esse Espírito de Deus, ao próprio Pai, estar convosco? Em Pentecoste, a gente vai ver que passamos a ser também tabernáculos de Deus. Deus habita em nós. O Espírito de Deus está em nós. Em João 14, se não me engano, fala, eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Então, com o entendimento que nós temos, passamos também a ser santuários de Deus. Então, nós temos que entender a importância que nós carregamos no tempo dessa aliança, da nova aliança, do sangue do Cordeiro derramado. Da purificação que nos purificou por completo para que hoje possamos ser santuários de Deus. Somos o santuário de Deus. Aí onde entra a religiosidade? Quando nós pensamos que estamos dentro de um lugar que é um santuário. Um local não é um santuário. Por quê? Nós somos o santuário. Deus não está no edifício onde congregamos,
mas Deus está com o corpo de Cristo que congrega naquele edifício. Deus está com o corpo que congrega. Amém? Se estivermos aqui, estivermos na praça, estivermos nas casas, lá o Senhor estará. Porque onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, lá eu estarei. E Ele verdadeiramente habita em nós. A palavra dele nos fala isso. Amém? Então vamos lá. Parei ali em João 14:17, né? Ó, Jesus prestou seu serviço, culto, seu ministério, como eu falei, ministério, obra, né? Que ele cumpriu, fazendo a obra do Pai até a morte de cruz. Sua obra era constante e permanente, como também a sua adoração. Provado na carne, não cometeu pecado algum, sacrificou o seu corpo, permanecendo a todo tempo no Pai para não pecar. Entregou o seu corpo para o sacrifício na cruz. Jesus venceu o mundo. Então, Jesus estava o tempo todo no Pai. O que a gente entende disso, irmãos? Que estejamos também o tempo todo com esse Espírito que habita em nós, o próprio Pai que está em nós a todo tempo. Esse é o culto da nova aliança. Não precisamos ir na tenda da congregação, né? Quando era aquela tenda que se movia no deserto, ou num templo, quando depois passou a ser um templo fixo, né? Construído por Salomão. Hoje nós somos o próprio templo, nós somos a própria adoração viva de Deus. Hoje, onde nós vamos, nós levamos a luz. Esse entendimento que nós temos que ter. Isso é uma responsabilidade muito grande. Mais à frente eu vou mostrar os textos que vão mostrar essa responsabilidade que nós temos que trazer para nós e assumirmos no nosso dia a dia. Da hora que a gente abre os nossos olhos, a hora que nós vamos dormir. Entendeu? O nosso culto não se resume só no momento em que congregamos, mas a todo tempo, a todo momento, a toda hora, como Jesus Cristo fez. Aí Paulo, diante desse entendimento, ele nos traz ali a mensagem de Romanos 12:1, que diz o seguinte: culto racional. Paulo vai nos falar do culto racional. A gente agora conhece o Deus vivo na gente. Isso está no nosso entendimento. Temos esse Deus conosco. E o que nós temos que fazer todo o tempo e a todo momento? Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrificar o nosso corpo, irmãos, sacrificar os nossos membros. Nós pecamos pelos nossos membros, mas os nossos membros não podem ser usados para pecar, mas sim para fazer a obra de Deus e adorar a Deus a todo tempo. Onde nós estivermos, nós temos que ter esse entendimento. Amém, irmãos? Então vamos lá, Romanos 12:1. Jesus vai falar em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por mim, por minha causa, esse a salvará. Nossa vida não é mais nossa, irmãos. A nossa vida agora é de Cristo. Vivamos Cristo a todo momento. Essa é a mensagem. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso sacrifício. É o sacrificar nossos corpos, não sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Então, convém que o nosso culto seja constante e permanente. Ao abrir os olhos pela manhã, ao fechar os olhos à noite para dormir. Sacrificar o nosso corpo é ter uma vida de santidade, domínio próprio e de inclinação para o Espírito de Deus. É mortificar os nossos membros para o pecado, pois por meio deles que pecamos, de maneira a não cedermos às nossas cobiças, que nos levam a pecar, mas usá-los para a honra e a glória de Deus, fazendo a sua obra a todo tempo. Amém, irmãos? Pode passar, por favor? Então, o nosso culto, serviço, é apresentado no Santo dos Santos no céu. Olha a importância agora do que vai ser falado. O nosso culto, serviço é apresentado no Santo dos Santos dos céus. Não mais como os levitas e os demais tribos de Israel, que apresentavam seu serviço, culto, no templo construído pelas mãos dos homens. Amém? Então vamos lá. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, o Pai. O Pai já tabernaculava em Cristo, na carne. O corpo de Cristo já era o santuário de Deus na terra. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Esse texto já foi lido.
Ele tabernaculava Cristo. Quem via Cristo via o Pai. Quem ver a mim vê o Pai. Jesus fala, não tem andado, mostra-nos o Pai, fala, já tem andado convosco há tanto tempo e não tem me visto, porque o próprio Cristo refletia a imagem do Pai. Convém que nós refletamos também o quê? A imagem de Cristo. A nossa vida tem que ser uma vida santa, constantemente separada para Deus a todo tempo. Entendeu, irmãos? Não é só quando nós estamos reunidos numa assembleia, numa congregação, num edifício, né? Não vou chamar de santuário, num edifício. Porque se a gente chamar aqui de santuário, a gente está ocorrendo em quê? Em religiosidade. Amém, irmãos? Então vamos lá. João, já dei, né? Hebreus 1:1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por Cristo foi feito o universo, né? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do próprio Pai. Está falando aqui a palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus nos purificou de uma vez por todas, não mais como sumo sacerdote, anualmente entrava no Santo dos Santos, e que mesmo assim não era um perdão permanente. Amém? Sempre tinha que estar sendo repetido. Ele que é resplendor da glória, parei aqui no 2, né? Ali. Assentou-se, penúltima linha, né? Assentou-se ele que é o resplendor do Pai, depois de ter feito pecados, assentou-se à direita da majestade. Jesus apresentou o sacrifício uma vez só. Agora está sentado num trono do lado do Pai. Ele não precisa anualmente, como sumo sacerdote das nossas vidas, apresentar esse sacrifício no Santo dos Santos, porque ele apresentou ele sendo o próprio templo, o próprio tabernáculo, o próprio santuário de Deus, não construído pelas mãos dos homens. Ele apresentou o seu sacrifício na cruz, no Santo dos Santos, lá para o próprio Pai. Por isso que hoje nós temos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Então, depois de ter feito direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Amém? Vamos lá, Hebreus 7:28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Jesus era a promessa que havia de vir. Jesus é a nova aliança. Jesus é o Novo Testamento. E agora, ele é o sacrifício perfeito, né? Perfeito para sempre. Não precisamos mais apresentar ofertas, no que eu digo assim, apresentar sacrifícios em um determinado lugar, como era feito na Velha Aliança. Podemos dizer que na Velha Aliança havia um santuário construído pela mão dos homens? Sim. Hoje não. Sabe por quê? Mais à frente eu vou mostrar para os irmãos que o nosso acesso ao santuário celestial. Tudo que fazemos é debaixo do altar celestial de Deus. Porque estamos no Cristo Jesus, estamos no corpo do Cristo, sentado com ele à destra do Pai. O nosso culto manifesta todo o tempo diante do altar do Deus, no Santo do Santo Celestial. Amém, irmãos? Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ele era o maior e mais perfeito tabernáculo. Ele era o maior e mais perfeito tabernáculo, o próprio santuário do Pai na terra. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, fomos redimidos do pecado. Temos que ter esse entendimento. Nós fomos purificados por completo, para que hoje nós possamos ser tabernáculo, templo, possamos ser habitação do Deus vivo, do Pai e do Filho. Amém? A palavra vai dizer que temos a primícia do Espírito. Ainda não temos toda o Espírito, a plenitude de Deus em nós, mas teremos. Essa é a promessa da palavra. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo teremos. Amém, irmãos? Pode passar, por favor? Agora eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas para a gente entender onde é agora o nosso acesso. Onde que nós agora nos apresentamos dia após dia, hora após hora, a todo tempo.
Nossa vida é uma vida santa. Esse texto vai nos mostrar isso. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e oferta muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Nunca podiam remover pecados, a gente sabe, era imperfeito. O que era imperfeito era a imagem do que viria a ser perfeito. Amém? Então vamos lá. 12, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando ele voltar, ele vai voltar. Aguardamos a volta do Senhor. Amém? Seus pés. Porque com única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já tinha falado anteriormente. Tendo, pois, irmãos, olha, agora, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne que foi dilacerada por nós, o véu foi rasgado, quando ele falou está consumado, o véu do templo se rasgou, agora temos acesso ao templo celestial, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele fala, aproximemo-nos desse santo, do santo celestial, aproximemo-nos do altar de Deus, com sincero coração. Deus sonda a nossa mente, Deus sonda as nossas intenções, entendeu, irmãos? Não podemos ser a nenhum momento hipócritas. Deus sabe de todo nosso, Deus sonda tudo que pensamos, que queremos, pecamos nos nossos pensamentos, se a gente não sabe, né? Então vamos lá. Pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Amém, irmãos? Então agora nós temos o quê? Onde que está o Espírito de Deus agindo em nós? Aqui, ó, a nossa consciência. Aqueles que prestavam aqueles sacrifícios no templo, aqueles sacerdotes, sumo sacerdote, eles ainda não tinham as suas consciências trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Eles ainda não tinham sobre eles os dons do Espírito. Eles ainda não tinham sobre eles os frutos do Espírito. E hoje nós desfrutamos disso. Quão grande coisa é isso para nosso tempo. Devemos segurar isso com toda a força. Esse entendimento em cada passo que a gente dá, em cada respirar, em cada agir. Devemos o quê? Vigiar o que falamos, o que dizemos a todo tempo, irmãos. É muito profundo a gente estar diante do altar de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. É muito profundo isso. Amém, irmãos? Pode passar, por favor. Então, pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisamos mais do tabernáculo terreno, o Santo dos Santos da velha aliança, onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, oferecendo sacrifício para si e para o povo. Mas agora entramos com intrepidez no Santo dos Santos da casa de Deus no céu, pois nos foi dada as primícias do Espírito de Deus, o Consolador, o Paráclito, o Animador, o que nos encoraja. Amém, irmãos? Vamos lá. Continuando, pelo sacrifício de Jesus Cristo, alcançamos as promessas para esse tempo. A promessa do Cristo que viria, o sacrifício na cruz, para que o Espírito de Deus pudesse habitar em nós. Vamos lá. A nova aliança, o tempo da graça de Deus, o tempo da graça de Deus, favor imerecido. É imerecido, não é? Porque houve um sacrifício na cruz para que hoje nós podemos desfrutar dessa graça. Então, é merecido para nós, mas Cristo... Somos mais que vencedores em Cristo, porque Ele foi sacrifício para que hoje nós podemos ter essa graça. Então vamos lá. Jesus era a promessa desse tempo para o plano de redenção e reconciliação do mundo com o Pai. Sirvamos culto, né?
a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor por meio da sua graça. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, os profetas, né? Advertiam, muito menos nós, olha só a nossa responsabilidade, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora Deus somos advertidos diretamente de Deus do céu, do Filho de Deus do céu. Olha a nossa responsabilidade como é muito maior. Pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A nossa responsabilidade agora é muito maior do que naquele tempo, irmãos. Isso nós temos. Poder o 28? Cadê o 28? Cadê? Eu não estou chegando aqui. Tá, 28. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Já recebemos o reino inabalável. Temos acesso ao reino de Deus. A palavra vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo sobre este mundo. Somos embaixadores. Temos que ser, irmãos, luz para esse mundo. E onde que nós nos fortalecemos para esse bom combate no mundo? É aqui, É aqui, congregando. Porque aqui somos aperfeiçoados no amor de Cristo. E quando temos esse amor aperfeiçoado em nós, nós podemos provar de toda a plenitude de Deus em nós. A palavra nos fala isso. Tá? Então vamos lá. E é que aqui de perto é mais difícil. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que eu estou mostrando esse texto? Porque o Senhor me inspirou a mostrar esses textos, que eu poderia ter pulado direto, já passado para a adoração, mas a gente precisa entender o nosso culto na nova aliança. O nosso culto é constante e permanente. O nosso culto os nossos serviços para Deus é a todo tempo. A palavra vai dizer que os nossos corpos não nos pertencem mais, porque somos templos do Espírito Santo. Somos santuários do Espírito Santo, somos santuários de Deus nessa terra. E a nossa missão, o nosso ministério é reconciliar o mundo com Deus. Jesus Cristo veio iniciar a reconciliação e nos delegou essa função, como se Deus exortasse pelas nossas bocas. Onde nós vamos, abramos as nossas bocas para falar do nosso Senhor. Muitos irmãos aí precisam ouvir realmente a mensagem. E essa mensagem, amém, irmãos? A mensagem, não digo assim, o Paulo vai falar do leitinho. Leitinho é a base, é o que sustenta. Foi dado o leitinho. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, que agora a gente está ouvindo o alimento sólido. Sabe por quê? O autor de Hebreus, a gente não sabe quem é, ele escreveu esse texto para os hebreus, para os judeus. Os judeus naquela época eles eram pressionados a voltar àquele entendimento da velha aliança, aquele entendimento do santuário de Deus na terra. Eles eram perseguidos a todo tempo. Você imagina você sair daquilo que você tinha como a máxima da sua fé e agora ser transformada. Então eles estavam começando, os hebreus, os judeus, a se desviar da fé de Cristo, impulsionado pelos próprios judeus, pelas próprias perseguições. Aí o autor de Hebreus escreveu esse livro. E ele vai nos mostrar que o alimento sólido é Cristo. O alimento sólido é isso aqui, A gente entendeu o que Cristo fez por nós na cruz. A gente entender que ele deu acesso agora ao Santo dos Santos. Ele entender que Cristo agora nos tornou morada do Pai, do Filho. Morada do Pai e do Filho. Então a gente precisa entender o que significa aquele sacrifício do Senhor na cruz. Entendeu? Nos salvar a humanidade, salvar o mundo e não julgar. Ele veio para salvar o mundo. Mas agora, ele nos deu a promessa que já estava em Deus, e Deus já tinha dado por nós, Joel, o que é? O Espírito habitar em nós. Pode passar, já li tudo aqui, né? Passar, por favor, irmãos. Passa, por favor, filho. Aprove a Deus algo melhor para nós, os filhos do tempo da nova aliança. Vou falar aqui alguns que foram reconhecidos pela sua fé na velha aliança, tá? Abel, Noé, Enoque, porque eu não vou ler todo o texto Hebreus 11:39. Então vamos lá. Abel, Noé, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas obtiveram bons testemunhos de fé.
Estes foram exemplos de fé antes da nova aliança, citada em Hebreus 11, 4 a 38. Se os irmãos lerem lá, vamos ver. Vai falar de cada um desses aí. Mas olha só o que a palavra agora em Hebreus 11, 39 nos fala. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha só, hoje nós temos a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Irmãos, isso é profundo. E vamos lá. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles precisam da nossa obra. São aperfeiçoados e nós somos aperfeiçoados em Cristo. Eles também. Então, irmãos, vamos agarrar isso para o nosso dia a dia. Para nossas vidas constantemente. Eles dependem de nós. Aqui, ó. Temos pela aliança do céu. Não, onde é que está? Sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles são aperfeiçoados por nós e eles foram exemplo de fé. Pai Abraão foi exemplo de fé. E aqui, o autor está nos colocando aqui, numa posição acima deles, em termos de santidade, em termos de responsabilidade, de compromisso com a obra de Deus, de ministério. Amém, irmãos? Vamos lá. Todos que obtiveram bons testemunhos não tiveram a concretização da promessa, que hoje temos pela aliança do sangue de Jesus Cristo. Hebreus 12, 22. Mas chegaste, olha só, agora onde nós chegamos, hein? O autor de Hebreus está falando. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião. Já chegamos ao Monte Sião. Sião representa a promessa. Sinai representa a lei. Sinai, Moisés, Sião. Chegamos ao Monte Sião, a promessa. E a cidade do Deus vivo. Já chegamos a Jerusalém Celestial, irmãos. Temos que entender isso. Espiritualmente, já temos acesso a Jerusalém Celestial. Não o nosso tabernáculo de glória que será quando Jesus voltar, quando esse tabernáculo for revestido de glória na volta de Cristo, mas já temos acesso. Então, olha só como é muito maior e mais perfeito o nosso tempo da graça agora. Sião é a cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial. E há muitos milhares de anjos. Agora temos acesso a muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. E a Deus. Agora temos acesso a Deus. E o juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Foi o próprio sangue de Cristo que foi aspergido para salvar, e não para de Abel, né? Que queria, vamos dizer, queria que Deus viesse punir, né? Porque ele foi morto, então ele tinha sangue derramado para ser, como é que eu posso dizer? Vingado. Vamos passar? Pode passar, por favor? Então vamos lá. A promessa do Espírito veio sobre nós pela aliança. O Espírito de Deus habita em nós. Joel 2, 28. Olha a profecia. A profecia é muito antes dos tempos atuais. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém, irmãos? O próprio Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele pegou com quase 3.000 convertidos, ele citou esse texto aqui. Se os irmãos abrirem lá em Atos, vão ver esse texto sendo falado. Porque ali ia ser derramado o Espírito da promessa sobre aqueles, quando falarem em Pentecostes. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A promessa do Espírito habitar em nós só poderia ser possível pelo sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, que verdadeiramente teve poder para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de uma vez por todas, para que também possamos ser habitação de Deus em Cristo. Jesus nos deu acesso pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou. No dia que eu parei aqui, que eu estou... Ao Santo dos Santos do céu. Hoje temos acesso ao trono de Deus. Nosso culto e ações são manifestas diante do altar de Deus, o que nos traz grande responsabilidade. Eis a importância de
prestarmos o nosso culto racional permanentemente. A gente não pode desviar em nenhum momento da presença do Senhor, nem da presença de Deus, nem da presença de Cristo. Temos que estar o tempo todo com Deus, sabendo que Deus habita em nós. Uma falha nossa é muita coisa, um erro nosso é muita coisa, uma palavra maldita, agir por impulso, é ruim para nós mesmos, porque estamos fazendo isso agora com o próprio Senhor dentro de nós, no próprio Santo dos Santos, amém? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6,16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vai falar de idolatria, né? Porque nós somos santuários dos Deus viventes. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Temos agora Deus em nós. Somos santuários ambulantes. Andamos levando luz. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tens da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Nosso corpo não é mais nosso. Agora é de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Porque foste comprados por preço de cruz, preço de dor, de sacrifício, de sangue, por aquele que não tinha pecado algum, pelo Filho de Deus, e se humilhou para trazer a redenção e a salvação. A última linha, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, vamos glorificar a Deus no nosso corpo? A gente não pode esquecer isso. A gente tem que acordar com esse entendimento e dormir com esse entendimento. Onde nós estivermos, no trabalho, na rua, no ônibus, na casa, a todo tempo. Amém, irmãos? Assim a gente vai ter o quê? Assim a gente vai realmente praticar o serviço racional, o culto racional, sacrificando nossos próprios membros, nossos próprios corpos, para não pecar, para não desagradar aquele que nos amou e nos ama. Amém, irmãos? Pode passar, por favor? Somos o santuário de Deus sobre a terra. Sendo assim, convém que sejamos luz para esse mundo, pois somos sacerdotes de Deus em Cristo, cujo ministério é reconciliar o mundo com Deus. O cumprimento desse serviço, como o próprio nome já diz, é culto a Deus. Anunciar o evangelho a toda criatura, fazer as obras de Deus, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, e tudo que fazemos para Deus são cultos, serviços, que apresentamos diante do trono de Deus. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o serviço da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus fala pelas nossas bocas, Deus fala por nós agora. Então, vamos falar do Senhor onde nós estivermos, sem vergonha que eu disse, sem ter timidez, com intrepidez. Amém, irmão? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo pregando, ele falando, reconciliem-se vocês também com Deus, né? E a gente tem que rogar ao mundo, às pessoas, aonde nós formos, essa reconciliação. Pode passar, por favor. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a gente não pode ter nada que diga que nós não amamos, nós temos que ser irrepreensíveis, amar quem nos faz o mal, amar quem nos faz o bem, e viver o amor de Cristo verdadeiramente, porque fomos eleitos para isso, nossa eleição, e sermos separados, santos, amém? E fomos eleitos para fazer a obra de Deus, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, entendeu? O culto, isso aqui é culto. Deus preparou essas obras antes da fundação do mundo, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós hoje, nesse tempo da nova aliança, nós andássemos nelas. Amém, irmãos? Pode passar, por favor. Então, agora a adoração. Então, a gente agora entendeu o que é o culto racional, né? Culto não é só quando a gente vai num lugar congregar com os irmãos
Mas o culto é a todo tempo. Nosso sacrifício, sacrificar os nossos membros, nossos corpos, é a todo tempo. Nosso serviço para com Deus é a todo tempo. Então agora eu vou entrar em adoração. A gente vai ver que adoração e culto é basicamente a mesma coisa. Mas vamos lá. A palavra de adoração em hebraico é avodá, né? A gente viu que culto é avod, sem o H. Agora é avodá. A raiz da palavra avodá é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. A mesma palavra para adorar a Deus é o mesmo para trabalho. O que quer dizer, então, que adoração é serviço a Deus, trabalhar para Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então logo você está adorando a Ele. Então, quando a gente está cultuando a Deus, a gente está adorando a Deus. É automático. O nosso culto é uma adoração. Quando a gente move o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso pensamento, eleva a Deus, que deve ser, que convém que seja todo tempo, a gente está adorando. Tá? A voz ali é do hebraico, tá? Vamos lá, João 4:21. Disse-lhe Jesus: mulher, creme, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No entanto, vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai o procura a tais que assim o adorem. Nosso culto, nossa adoração agora é aqui. Todo momento, em todo lugar. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é no edifício, não é numa praça, não é numa casa, agora é a todo tempo, em todo lugar. Nossos serviços que devemos prestar a Deus. Então vamos lá, disse-lhe Jesus, já falei, né? Convém que o culto e a adoração a Deus sejam permanentemente a todo tempo, em qualquer lugar. Não precisamos ir a algum lugar específico para adorar a Deus, por pensar que Ele está naquele lugar. Não temos mais templos e santuários como era na velha aliança. Não é correto chamar o local de reunião de santuário, pois Deus não está no local de reunião, mas está com o corpo de Cristo que se reúne naquele lugar. Então, Cristo está conosco, o corpo, nós. Não no templo aqui, não pode dizer que é templo, não aqui no edifício. Amém, irmãos? Vamos lá, João 2,19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Eu já li esse texto, né? Vou passar. Jesus é o santuário, o próprio corpo dele é o santuário. Vamos lá, hoje o nosso culto de adoração começa na nossa mente, no nosso coração, nas nossas intenções para com o nosso Pai Celestial e para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o Pai e o Filho habitam em nós, pois, como já foi dito, somos templos e santuários desse tempo da graça de Deus. Somos templos e santuários desse tempo da graça de Deus. Por favor. Agora, congregar. Agora a gente vai entrar nessa parte importante que muitos não dão importância. Mas o nosso aperfeiçoamento, né? A edificação do corpo de Cristo, ela precisa disso aqui, ó, desse convívio. E saber conviver em amor fraternal. Saber desenvolver esse amor no nosso coração, porque assim a gente vai chegar à plenitude de Deus. Vamos lá. Primeira igreja fundada pelos apóstolos. A gente vai entender a primeira igreja lá né, que foi fundada. Eu vou só ler rapidinho, só para a gente ter uma noção. Olha lá. Atos dos Apóstolos 2,42. Preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ó, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, geralmente preservavam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, um exemplo da igreja primitiva. Essa igreja aí, ó, esse exemplo que eles deram fez com que se expandisse o evangelho. Porque de onde eles iam, eles eram reconhecidos pelo amor, pela comunhão que eles tinham. E isso precisa ser reconhecido no mundo afora. Entendeu? Não existe o caso de estarmos aqui congregando e não sabemos cultuar a Deus de que maneira? Mortificar a nossa ira, mortificar o nosso ódio, mortificar a gente não querer liberar perdão. A gente tem que liberar perdão. A gente tem que vencer a nossa carnalidade, a nossa natureza humana. Quando a gente faz isso, a gente está cultuando a Deus, irmão.
E eu não gosto do irmãozinho, o irmãozinho fala demais. Irmãos, vamos jogar isso por terra. Vamos aceitar cada um como é. Assim que é o amor de Cristo edificado em nós. E esse amor é o amor perfeito. É o terceiro mandamento. Né? É a lei de Cristo. Amém? Então, já li aqui, não foi? Já, por favor. Congrega-se para aperfeiçoamento dos santos mediante o ouvir a palavra de Deus por meio de pregações, estudos, seminários, escolas bíblicas dominicais e outros. Congrega-se para a edificação do corpo de Cristo. O auge do aperfeiçoamento dos irmãos é viver Cristo. Reunimos-nos principalmente para compreender e praticar o amor de Cristo, que é o fruto do Espírito de Deus. Vamos lá, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Congregamos para que sejamos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Só somos aperfeiçoados aqui para depois ir no combate ao mundo. Somos aperfeiçoados aqui para trabalhar para Deus, para cumprir o ministério da reconciliação. Amém? Para o desempenho do seu serviço. Vamos lá. Mestre, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificar, que eu estou vendo aqui, eu estou na frente, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus, aí, o alimento sólido, que o Hebreus frisou, autor de Hebreus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá, Efésios 3,14. Por esta causa, me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, a plenitude. Conhecer o amor de Cristo. E que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus, irmãos. Quando esse amor é aperfeiçoado em nós, sois deuses. Não está dizendo aqui a palavra? Sois deuses, como diz lá em Salmo? Como Jesus, né? Então, é isso que Deus quer. O foco, o alimento sólido é Cristo. E Cristo é amor. Deus é amor. E a gente precisa viver esse amor, irmãos. É difícil, mas a gente precisa. Esse é o culto racional. Vamos passar? Congrega-se para a correção mútua entre os irmãos. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Temos que nos considerar aqui, A gente não pode desprezar nenhum irmão. Temos que nos colocar numa posição inferior aos irmãos, é assim que fala a palavra, né? Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Admoestar é o quê? Avisar alguém da incorreção do seu modo de agir. A gente corrige um ao outro. E nós temos que estar prontos a sermos corrigidos. A gente não pode ficar irritado com o irmão, que o irmão está nos corrigindo. Hein? Advertir alguém de maneira branda sobre alguma coisa, aconselhar. É na congregação que somos forjados para o bom combate, que nos estimulamos ao amor de Cristo e às boas obras, onde aprendemos, ensinamos, corrigimos os irmãos mutuamente. Congrega-se para abençoar e ser abençoado pela diversidade de dons de cada irmão. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, cultos.
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O que eu entendo dessa palavra aí? Deus distribui os dons de acordo com a necessidade aqui desse corpo. Amém? Deus vai distribuir de acordo com a necessidade. Claro, buscamos também os dons, mas Deus sabe a necessidade dos dons aqui. Como foi dito, um para pastor e mestre, o outro para cura, o outro para falar em línguas, o outro para profetizar, e assim Deus vai para um bem proveitoso, ele vai distribuindo os dons no corpo. Amém? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Somos o corpo de Cristo. Cada um membro com uma função aqui dentro. Ninguém está acima, ninguém está abaixo, e todos trabalhamos, praticamos o culto, quer dizer, o nosso serviço, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, irmãos? Passar, por favor. Congrega-se para louvar e adorar a Deus em comunhão com o corpo de Cristo. Com relação ao que foi passado lá. Quando congregamos e são manifestos os dons, olha só, como é proveitoso você estar no meio de um corpo onde podemos contar com dons de cura, dons de profecias. Entende como isso é muito importante, estarmos juntos, congregando também? Porque esses dons são manifestos para o nosso próprio bem. E para, claro, honra e glória de Deus. Então, é proveitoso estar em comunhão e não. A união dos irmãos é tudo. Entendeu? E conforme necessidade, Deus vai distribuindo seus dons. Vamos lá. Congrega-se para louvar e adorar a Deus em comunhão com o corpo de Cristo. Salmo 149, 1. Louvai o Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação. Aí, como Deus se agrada do nosso louvor aqui, quando nós louvamos aqui em comunhão, em união, né? Em amor. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios de louvor aí. O louvor é um culto, é um serviço, é uma adoração. Colossenses 3:1. Agora, para finalizar. De tudo que nós temos aqui, temos que basicamente trazer isso aqui para nossas vidas. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Estamos mortos para esse mundo, irmãos. Mas estamos vivos para Deus. Porque morreste a vossa vida e está oculta juntamente com Cristo. Nossa vida está em Cristo. Nossa vida está em Cristo. Temos a vida eterna em Cristo, se perseverarmos até o fim, não nos desviarmos de tudo isso que está sendo falado aqui. Porque o Mestre e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, né? Em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Essa é a mensagem, tá? Que o Senhor trouxe. E vamos tentar viver isso mesmo, irmãos. Eu sei que é difícil. A gente tem essa carne que peleja contra a vontade do Espírito de Deus. Mas em Cristo, nós vamos conseguir vencer. Ainda mais em união, em comunhão e em amor. Amém? A paz de Cristo para todos, irmãos.
Glória a Deus, fica de pé nessa hora. Já vou liberar vocês, amém? Bastante conteúdo, mas é importante. Quando eu ouvi essa mensagem a primeira vez, uma das coisas que eu corrigi na minha fala é chamar esse lugar que nós nos reunimos de tabernáculo ou santuário. Já cometi esses erros alguma vez, mas são acomodações errôneas. Tem muita gente que diz assim, lá de fora do prédio, né? Diz, ali é a igreja, fulano de tal. Não é a igreja, é o prédio. A gente já tinha corrigido isso há um tempo atrás, mas chamava-se aqui, às vezes, de santuário nesse lugar. Nunca mais farei isso, viu, irmãos? Nunca mais chamarei o lugar onde nós nos encontramos de santuário. Porque se Deus quiser que nos reunamos, por exemplo, nós sejamos despejados daqui, por algum motivo, e venhamos a nos reunir numa praça. Podemos chamar o lugar onde nós vamos estar reunidos adorando de santuário? Não. Não é o lugar que é santuário. Então, muito oportuna essa colocação de entender que o santuário é no céu. É onde a nossa mente tem que estar, é lá em cima. Nós andamos na terra, mas conectados com o alto. E é isso a compreensão. Então, às vezes, caímos em algumas armadilhas de fala e chamamos de santuário que não é santuário. Aqui, neste lugar, é só um lugar de encontro. É um prédio, uma sala que alugamos para nos reunir. O verdadeiro santuário está dentro de você. Você, como foi bem dito aqui, é o templo do Deus vivo. Com todos os textos que você viu aqui. Nós andamos, então, somos santuários ambulantes, como o nosso irmão colocou. Vou para casa agora e vou carregando comigo a unção, a divindade dentro desse santuário de carne aqui, ó. Vocês vão andar para suas casas carregando a unção. São santuários ambulantes e prontos para prestar culto a Deus o tempo todo. Não termina o nosso culto quando eu despeço vocês aqui em paz. Na sua casa, antes de dormir, você tem que prestar culto. Fala com Deus antes de dormir. Ali é culto, ali é adoração. Em todo tempo, em todo lugar. Amém? Não está centralizado num prédio. Não está circunscrito a 2 horas numa reunião. É em todo tempo, em todo lugar, nosso ministério de culto para Deus. Só isso para não aumentar muita rabiola, amém? Se na sua destra o céu, santuário do Deus vivo, o Espírito Santo vai fazer você lembrar cada texto desse, hein? É, irmão, a matéria já foi dada. O Espírito vai nos fazer lembrar, amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome por essa hora em que fomos expostos mais uma vez à tua santa e inerrante palavra. A tua palavra é a verdade. E a tua verdade nos aperfeiçoa para servirmos ao Senhor da maneira que te agrada. E não como aprendemos às vezes pela religiosidade ou por conhecimento vago, Senhor. A tua palavra é perfeita. E ela diz coisas perfeitas. E nós cremos na tua palavra. A tua palavra diz que somos santuários do Deus vivo. Então queremos agir e viver como santuários do Deus vivo. A tua palavra diz que podemos te adorar em espírito, em verdade, em todo tempo e em todo lugar. Então que haja essa constância na nossa vida. Quando saímos desse lugar, continuemos adorando. Quando dormirmos, Senhor, e acordarmos no dia seguinte, já acordamos para te servir. Servindo nossos irmãos, servindo nossos semelhantes. Então, que a palavra que ora foi ministrada, ela se torne espírito e vida dentro de nós. Prática de vida, para a nossa vitória, para a adequação do nosso santuário, para te servir, Senhor. Para que nós sejamos verdadeiros santuários do Deus vivo. Leva-nos a viver e compreender cada vez mais isso. Em nome de Jesus. Abençoa os teus servos, esses santuários, esses templos ambulantes, para que cheguem bem nos seus lares. E em chegando nos seus lares possam te glorificar ainda hoje, mais uma vez e quantas vezes for necessário. Em Cristo Jesus, que nos concedeu essa maravilha, esse acesso maravilhoso. Em Cristo Jesus, o bispo da nossa alma, o sumo sacerdote do nosso sacerdócio. Em Cristo Jesus, o cabeça do corpo da igreja. Em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Cristo. Aleluia.